Bom dia, meu Brasil. Bom dia a todos que se levantam cedinho para ouvir esse bate-papo de 15 em 15 dias. Meu nome é Fred, sou sócio da agência F2F e hoje nós temos uma convidada ilustre, Maria Augusto Orofino. Muito Bom, obrigado pela sua presença. bom dia, Fred. Uma alegria estar aqui contigo hoje. Para mim também é uma alegria tremenda receber uma pessoa com uma experiência e com o calibre que você tem aqui no nosso bate-papo. E para falar de um assunto tão interessante, um assunto tão atual, né? Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o futuro do marketing. A nossa ideia é trazer uma discussão exploratória, não definitiva, óbvio, né? A gente está falando de futuro e o futuro é como cada um de nós aqui lê a situação presente e as tendências, para bater um papo com vocês, para onde que a gente acha que vai o marketing, para onde a gente acha que vai o dia a dia das equipes de marketing. Como tradicional aqui, pessoal, eu vou fazer uma introdução rápida, trouxe aqui alguns slides, mania de consultor, que caminha com seus slides debaixo do braço, e depois eu passo a bola para Maria Augusta, e para a gente poder ter ouvi-la e depois um bate-papo, tá? Deixem perguntas para a gente poder ter essa troca. Então vamos lá. Vou projetar aqui. Bate-papo super interessante. Nós vamos falar sobre futuro do marketing. E quando a gente fala em marketing, a gente está falando sobre o futuro da humanidade, porque o marketing é a arte de gerar receita, de posicionar produto, é a arte de comunicar o seu negócio. E como a gente somos seres humanos e comunicamos para seres humanos, então falar sobre o futuro do marketing passa por falar sobre como a gente acha que a humanidade vai se organizar daqui para frente. E eu trouxe um pensamento. A nossa questão-chave, né, do webinar. O marketing digital substituirá as iniciativas de marketing tradicional? Essa pergunta, ela foi colocada propositalmente. Eu acredito que essa pergunta, ela não faz muito sentido, na verdade. Não existe, na minha opinião, essa divisão que a gente às vezes faz, marketing digital e marketing offline. Ela não é inteligente, essa divisão. No fundo, é marketing. E o mundo aqui está se tornando mais digital. Então, é uma mudança de comportamento das pessoas, uma mudança de consumo de conteúdo, uma mudança de como a gente vive, e o marketing vem se adaptando para essa mudança, e não o contrário. Então, eu costumo dizer que para os clientes, para as pessoas que a gente está trabalhando, que é bobo essa discussão, e que o que importa é uma boa estratégia. Se você tem uma boa estratégia, aonde você vai comunicá-la é uma consequência de qual é a jornada do seu público. Então, eu começo pondo aqui muito essa divisão como uma divisão que não faz o menor sentido, tá? Mas, sim, as iniciativas tradicionais de marketing, elas estão em decadência. Se você digitar histórico da audiência na Globo, você vai ver gráficos decaindo. Se você digitar número de tiragens da Folha, do Estado, você vai ver o gráfico decaindo. Então, assim, os veículos tradicionais, o jeito de pensar o marketing antigo, ele obviamente caiu em desuso com a evolução do digital. Já não faz mais tanto sentido como fazia antes, né? O que mudou de 5 anos para cá? Para falar do futuro, eu
eu me ancorei em olhar para o passado e para o presente primeiro. O que mudou de 5 anos na nossa atividade de marketing que hoje nós não fazemos mais a mesma coisa? E eu elenquei aqui 5 pontos que, para mim, são gritantes de mudança da nossa atuação de marketing. A primeira mudança muito grande, a área de marketing, ela deixa de ser uma área consumidora de budget para se tornar uma área geradora de negócios. Vira e mexe, eu tenho discussões onde a gente entra em questões de estratégia comercial da empresa. Porque se eu consigo conectar estratégias de comunicação na receita, no comercial, na retenção, em objetivos tangíveis de negócios, o meu plano de marketing e comunicação, ele vai entregar resultado. E isso é uma cobrança que a gente tem recebido, e cobrança justa, né? Segundo ponto que eu elenco como muito diferente de 5 anos atrás são os dados, né? A gente tem muitos dados, às vezes a gente se perde na quantidade de indicadores que o digital tem. Muitas vezes, por poder medir tudo, a gente mede tudo, e quem mede tudo não mede nada, né? Não está com indicadores que você consegue acompanhar e identificar pontos de inflexão, pontos que você precisa atuar. Mas os dados, eles são cartas que estão na mesa, mais fáceis hoje em dia. E não existe uma discussão produtiva de marketing que não tenha dados na mesa. Seja uma discussão de criação, que foram os nossos webinars passados. Para você poder ter uma criação com precisão, os dados ajudam muito. Agora, é importante fazer uma separação entre realmente somos data-driven, né? Ter o dashboard ali na nossa frente, isso? É ser data-driven? Fica essa reflexão para que essa buzzword data-driven não seja só uma buzzword, mas sim algo que a gente persiga no nosso dia a dia. Estou olhando para os indicadores corretos para analisar essa campanha, para analisar essa iniciativa de marketing? Terceiro ponto, mudou muito, a gente está hoje com o digital muito aflorado de 5 anos para cá e tecnologia. Hoje, quando a gente fala em experiências digitais para o nosso consumidor, passa por tecnologia. Difícil não passar, né? O nosso próprio webinar aqui, estamos usando uma tecnologia. Hoje a gente vê cada vez mais empresas lançando plataformas com experiências digitais. Então, acho que essa é uma outra grande mudança, o marketing investindo mais em tecnologia, seja tecnologia para experiências digitais, como tecnologias para vendas, e-commerces, lojas, como tecnologias para o suporte da atividade de marketing, softwares para gestões de redes sociais, softwares para mensuração. É uma área altamente investidora em tecnologia. Quarta grande transformação de 5 anos para cá. A gente continua, às vezes, insistindo em publicidade invasiva, mas o que tem gerado mais conexão, mais resultado com o cliente é ser útil para ele. Desculpa, eu me perdi aqui no slide, já voltei. O que é ser útil? Ser útil é você ajudá-lo na jornada dele, é você estar ali quando ele precisa, o consumidor. Eu vou falar um pouco mais à frente, mas assim, o digital ainda insiste também em modelos invasivos, não é só os veículos tradicionais que têm as suas publicidades invasivas, né? Mas e os próximos 5 anos? Beleza, olhando para trás eu vi essas transformações que aconteceram e nós estamos vivendo elas. E os próximos 5? Né? Prever os próximos 20 é impossível, né? A gente está vivendo um mundo de uma transformação extremamente acelerada. Mas os próximos 5 dá para a gente começar a imaginar. E aí eu trago um pouco para onde eu acho que o mundo vai, tá? Eu
eu acho que o digital não está em maturidade ainda. A gente está com 51% de adoção de banda larga no mundo. Os países emergentes têm ainda muito espaço de crescimento, de penetração da internet. E eu acredito num mundo ainda mais digital. Quando a gente olha para o consumo de horas nas telas, seja celular, desktop ou outros devices, é um gráfico impressionante. A gente saiu de 2008 de 3 horas por dia para uma média de 6 horas por dia em 2018. E isso vem crescendo ainda mais. Eu não consegui achar um dado mais atual, mas eu fiz uma pesquisa de campo com colegas e amigos. Qual o seu tempo de tela no celular? E é impressionante, assim. O tempo varia entre 2 horas até tem pessoas gastando 10 horas do seu dia de frente para a telinha ali do celular. Principalmente redes sociais, incluindo aí WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, e-mail, banco online, são os principais aplicativos utilizados em celular. Então eu acredito numa crescente ainda no volume de horas que as pessoas estão grudadas nas telas. Portanto, penetração a crescer, tempo médio de tela a crescer. Reforço minha mensagem, acredito ainda que não estamos na maturidade do digital, tem bastante espaço. Eu trouxe aqui minhas crianças, meus filhos, para ilustrar um pouco para onde eu enxergo o comportamento. Eu sei que olhar para minhas crianças não é o todo do mundo, né? Mas é uma proxy. São pessoas aqui que eu estou convivendo e eu estou vendo elas atuarem e agirem. E o que a gente consegue observar de comportamento de consumo nessas duas fotos? Primeiro, multitelas. Esquece ter uma atenção só sua. O ser humano está cada vez mais multiatenção, multitelas. Isso, eu não estou discursando que é bom ou é ruim, é um fato. Eu entendo críticas em relação ao comportamento humano, mas é um fato. As pessoas hoje estão de frente para uma TV, com o celular na mão, com o tablet na outra, conversando, multiatividades. Então, isso traz uma dificuldade tremenda para nós de marketing em capturar a atenção da sinapse das pessoas. Segundo ponto que eu vejo nessa foto das minhas crianças, on demand, esquece a programação. Meu filho não aceita que ele não consegue ver o desenho na hora que ele quer. Então, tudo que envolve a gente impor coisas para o nosso target, ao longo do tempo, isso vai ser rejeitado. Falando em rejeição, o meu filho tem uma frase que me choca. Papai, como propaganda é chato. Eu achava isso também, lá atrás, quando eu tinha que ouvir a Hora do Brasil, ou os programas na rádio ou na TV eleitorais, comerciais invasivos, né, interrompendo o uso que eu tô tendo. Hoje, é mais do que achar isso invasivo, é desprezo. Meu bebê com 4 anos de idade, 2 anos de idade, já estão com esse mindset de desprezo por algo que invade o dia a dia deles. A gente vive hoje, segundo o Google, a era da assistência. As marcas, para terem sucesso, elas, óbvio, têm que entregar um produto que resolva problemas, que seja útil, né? Mas a marca em si, na comunicação, assistir ao usuário, ser útil para o usuário. E eu incluo uma segunda característica, ser empática com o usuário. Acho que a humanidade está com os valores cada vez mais aflorados e cada vez mais rejeitando imposições de valores. Então eu acredito que
Marcas se posicionarem sobre questões sociais é um imperativo para a criação de conexão. Como acredito também que a marca ser útil ao longo da jornada do usuário é também um imperativo. E por fim, para passar a bola para Maria Augusta Orofino, a granularidade. Hoje, o digital permite uma mensagem específica para um grupo de pessoas no momento correto. Agora, é uma complexidade tremenda conseguir fazer isso. Hoje, o que a gente vê nas equipes de marketing ainda é o trabalho por personas, que é uma simplificação da realidade, não é esse mensagem para cada pessoa, um para um. Agora, eu acredito que, com o advento da tecnologia, com a possibilidade da gente transformar uma peça de comunicação, rodar num software e ela transformar numa análise combinatória de argumentos, e usando as segmentações que o digital permite, eu acredito que a gente vai se aproximar cada vez mais de mensagens granulares e específicas para cada pessoa no momento correto. Isso exige uma complexidade que estou aí para ver como vamos endereçá-la. É isso do meu lado, são as provocações que eu vejo. Gostaria de passar a bola para Maria. Então, Fred, bom dia a todos, uma alegria estar aqui, a gente conversando sobre essa questão que é invasiva na nossa vida, né? Em muitos aspectos, quando a gente vê a questão da divulgação e do marketing, depende para que a gente quer utilizar, né? Eu que trabalho muito com design thinking e prototipagem, por muito tempo, boas revistas com muitas propagandas me ajudavam a trazer boas imagens, mas era essa a função que tinha, e não de vender especificamente um produto, né? Quando se começa a ver o surgimento, e a gente está fazendo aí 70 anos da televisão brasileira, de toda essa marca que invadiu a nossa casa em dado momento, e que também trazia uma nova comunicação, e muito sempre se pensou como que isso daí muda e altera o meu consumo, né? Porque, no fundo, ele envolve toda uma questão de muito mais sociológica do que mercadológica, né? Quando a gente começa a imaginar hoje que uma criança não quer ser só invadida por um anúncio que ela não pediu para chegar, ou de uma coisa que ela não está interessada em ver, também existe hoje toda uma condição do que venha a ser esse consumo responsável dessa economia circular que se começa a pensar. Então, são muitos fatores que traz uma nova vertente para esse mundo. Nós precisamos mudar a forma como nós consumimos, em todos os sentidos, não é somente o nosso produto físico ou alguma coisa que nos leva a adquirir outra, mas sim trazer a consciência, realmente preciso dessa informação, realmente eu preciso desse dado, realmente eu preciso comprar isso daí. O que a gente viu nos últimos 6 meses foi um redirecionamento de tudo que a gente tinha dentro de casa. Quem não começou a observar que tinha sapato demais, bolsa demais, roupa demais? Então, são aspectos que se começa a ver do que foi relevante, né? Da ausência do abraço, da ausência do amigo. Comentávamos há pouco de como que a gente melhora a nossa cultura organizacional, dos afetos que sentimos falta. Então, se começa a posicionar como que nós vamos conversar com essa nova geração, numa visão de futuro. Uma criança hoje de 3 anos, daqui a 5 anos, ela vai estar com 8 anos, 10 anos, com uma posição muito mais assertiva e com capacidade de escolha muito maior. Então, a questão não é a granularidade, eu trabalho muito com desenho de personas, eu trabalho muito hoje em identificar qual é a dor que eu estou resolvendo, qual é a necessidade dessa pessoa que eu vou resolver com essa questão. Então, em muito, nos traz uma reflexão para quem hoje está no marketing, para quem hoje tem o papel de vender ou de colocar alguma coisa a serviço do outro. Isso realmente ajuda a resolver o problema dele, ou eu tenho somente por trás uma questão de faturamento e a minha métrica é somente vender, vender, vender,
não interessa a quem. Né? Então, em muitos já... Eu vi cada barbaridade essa semana aí, com lojas abrindo no Brasil, ainda essas grandes departamentos com profusão de pessoas invadindo um determinado segmento, que eu não vou citar aqui qual é, mas quem viu na televisão ficou impressionado com tal cena de uma população avassaladora para entrar dentro de uma loja. E eu pergunto, qual é o propósito dessa questão? Será que precisa disso tudo? Será que o marketing que foi feito em cima de uma abertura de um novo estabelecimento comercial realmente é o mais relevante para aquela população? O que é que eu agrego de valor com isso? Então, Fred, quando eu vejo essa análise que você fez, a pergunta que eu faço aqui para os nossos amigos do marketing é esse questionamento ético que se começa a ver. Né? Quando a gente começa a falar de substituição de pessoas por robô, nós sabemos aí que tem 3 eixos que eles não vão nos substituir, pelo menos no momento, que é exatamente a empatia, que você colocou, as emoções e a ética. Nós carecemos de um mundo hoje onde a ética tem que prevalecer. Nós esquecemos esse contexto. Então, quando se fala hoje de um marketing, seja ele o convencional ou digital, passa por esse reposicionamento do bem-estar das pessoas, na resolução dos seus problemas reais e em poder realmente atenuar uma dor. Então, esse é o primeiro questionamento que eu faço. Qual é o motivo, né? Qual é o propósito que nós estamos hoje fazendo divulgação? Então, é a primeira questão. Né? Existe hoje um dado por trás que nos traga uma relevância humana no fato, ou nós estamos atuando como máquinas? Ou a gente já é robô e não percebeu? Ou nós já entramos nessa automação e não refletimos mais? Né? Comentávamos a respeito do dilema das redes sociais, esse filme, e que ele fala, eu gosto muito daquela metáfora que eles fazem com os 3 bonequinhos, vamos ativar. E qual é o ponto que eu chego hoje e digo, não, essa chamada está me ativando a um ato irracional? Ou eu consigo ainda manter o meu racional em cima do fato e dizer, não, quem comanda esse fato sou eu. Né? Então, Fred, eu devolvo a bola para ti, trazendo essa provocação. Até que ponto eu já me automatizei e sou um robô e não percebo? E vou no val da valsa, que eu vou no embalo, eu vou no flow e já não reflito mais. Então, eu acho que quanto mais digital nos tornarmos, mais teremos que trazer a consciência, essa consciência aí com crase. Né? Nós temos que perceber aquilo que nós estamos sendo automatizados ou que nós estamos refletindo por uma questão diferenciada. Você é o comando da sua vida. Né? Você que deve dizer sim ou ou não acatar simplesmente uma chamada porque ela entrou daqui a pouco na sua tela. Não vá no impulso. Né? Saia do impulso. Né? Então, não é dou um comando e eu tenho uma reflexão exatamente como se eu fosse um robô. Né? Então, isso é que eu tenho pensado muito e tenho trazido essa reflexão para a minha vida e para aquilo que eu também divulgo, porque meu trabalho requer divulgação. Todo mundo precisa de uma divulgação e cada vez mais granulada. Eu sinto isso daí e procuro fazer. Né? Nos conhecemos por conta disso até. Né? Mas como eu trago isso numa avaliação de não deixar ser automatizada? Não sou um robô. Então... A gente volta, e é interessante, porque o nosso assunto é sobre marketing, mas a gente acaba caindo em sociologia, filosofia, em assuntos relacionados ao ser humano. Porque marketing é a arte de convencer, de comunicar, de posicionar. E quando a gente fala sobre essa questão de automação, eu me remeto um pouco à educação que eu estou tentando trazer para os meus filhos. Que eu acredito que os seres humanos estão perdendo a capacidade de ter uma opinião própria sobre os assuntos. Go with the flow, né? O efeito manada. E isso é muito grave, isso é preocupante. Então eu acredito que para a gente conseguir não cair nessa automação como ser humano, a gente precisa desenvolver nas nossas crianças o raciocínio crítico,
né? Legal que a revista tal falou isso, legal que o seu coleguinha tal falou isso, mas qual é a sua opinião sobre esse fato? Eu acredito, eu sou otimista, eu sou, por natureza, muito esperançoso. Eu acredito numa humanidade melhor, eu acredito em pessoas cada vez mais dando valor aos valores. Foi alto isso em 2020. A gente viu movimentos grandes nesse assunto. Black Lives Matter, ataques a empresas que tiveram posicionamentos ou produtos racistas, machistas. Então, eu acredito que, quando a gente fala do outro lado da moeda, né, que é o marketing em si, eu acredito em entender o ser humano, entender para onde o ser humano está indo, para onde o ser humano está pensando. Portanto, se o ser humano está valorando mais, dando mais peso aos valores, não há outra forma a não ser você também se posicionar. Quais valores você acredita? Mesmo que esse posicionamento ele possa, em um certo momento, ser apedrejado, entre aspas, como foi a Magazine Luiza ao abrir um processo seletivo de trainee somente para negros. Mas teve firmeza em manter sua posição, e eu acredito, não quero discutir se esse é o correto, né, não quero entrar nessa discussão, mas eu acredito que o time de marketing teve discussões profundas sobre o assunto e teve coragem em manter sua posição. Isso constrói marca ao longo do tempo. Traz relevância. Traz relevância. Aqui, certo? Até que ponto eu crio hoje atos sociais relevantes que eu consiga lembrar disso e a gente poder fortalecer a marca que está trabalhando com isso, né? Quando a gente vê hoje esse abandono do meio ambiente, sabendo e tendo consciência que ao destruir uma floresta você destrói a água, é questão lógica isso daí, que marcas se posicionam. Vejam o que aconteceu com as marcas que produzem proteína animal na televisão aberta. Comecei a observar isso. Todas elas criaram um selo verde. A despeito da gente saber que elas estão plantando soja, que trazem uma monocultura, que isso traz praga, que isso só prejudica, mas eu já trago essa questão ética e vou dizer, não, a minha marca que eu tenho um monte de gado, mas eu estou cuidando do meio ambiente. E a gente sabe que isso não é verdade. Mas eu já procuro um discurso compatível com uma demanda, porque existe já um processo de reposicionamento daquilo que eu começo a ver. Então, quando a gente começa a falar desse marketing tradicional e você colocava que o digital é uma postura nossa e não uma condição do marketing, eu concordo. Porque ele, como tal, ele pode mudar o canal que ele está usando, mas o artifício que ele vai usar para poder se divulgar é que tem que mudar. E eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? Quando a gente tem um bordão na publicidade, quem não lembra, dá um Google, que é a bela camisa Fernandinho, da Westop, que era uma marca de camisa que deixou de existir, onde a pessoa vai ganhando uma promoção na medida em que se veste igual ao chefe, porque, sim, era um chefe, né? Cara autoritário, uma mesa eminentemente de homens brancos, que hoje já não apareceria. Então, são questões que a gente começa a ver a diversidade entrando na publicidade e no marketing, porque somos diversos, né? Então, eu sempre comento que aquilo ali era o fim. Por que a empresa acabou? Porque ela era monocrática e não tinha diversidade. A gente sabe que a inovação, para acontecer hoje, precisa dessa diversidade. Então, quando uma marca já se posiciona como unilateral na sua posição, não é uma coisa de que eu estou me divulgando. Você está passando qual é a sua filosofia interna de corporação, de empresa. E isso reflete para quem está consumindo esse produto, essa marca ou esse serviço. E aí, bate isso comigo ou não bate? Atendo ou não atendo? Por que nós hoje assistimos determinados canais de notícias e outros não? Por quê? Porque tem sim a filosofia por trás
e tem o processo ético que está nos balizando. Então, isso é que eu... Até que ponto esse digital é um canal somente diferente do convencional e o que vai prevalecer para que a gente possa trazer um novo olhar para essa humanidade ampliada, que quer afeto, que quer carinho, que quer atenção, que quer reconhecimento, né? Então, diversidade para mim é um assunto gravíssimo, assim. A sociedade é diversa. Mas se não for isso, a gente sabe qual é o grande problema da monocultura, né? Precisamos de diversidade. Por que a floresta, por que a Mata Atlântica é tão importante no nosso ecossistema? Pela diversidade que ela traz, né? E eu vejo, às vezes, né, equipes de marketing não diversas comunicando para uma sociedade diversa. Eu mesmo já caí nesse erro, em montar times que não têm diversidade para fazer uma campanha que necessita do olhar diverso. Isso é um erro do time de marketing que precisa ser corrigido, porque a sua campanha não vai ser assertiva, não vai dar o mesmo resultado. Isso eu aprendi. Uhum. Pegando um outro gancho seu sobre a gente estar automatizado, né? Recentemente eu estava tendo uma discussão com o cliente sobre a famigerada Black Friday. Uhum. Vem aí a Black Friday, os marqueteiros todos estão, né, se mexendo, fazendo seus planos. E recentemente eu recebi, né, uma demanda de, putz, eu quero me posicionar na Black Friday, e cadê o conceito visual? Eu falei, mas espera, a gente precisa, nós vamos fazer o quê? Qual a nossa mensagem, qual a nossa estratégia? E o que eu senti, uma automação, um go with the flow do tipo, cara, eu vou ter promoções, certo, mas só isso? Né? Porque promoções todo mundo vai fazer, mas qual é a nossa estratégia? Qual é o nosso posicionamento? Né? Você vê, pode ou não ter um posicionamento mais social, né? No caso do Boticário, ela aboliu Black Friday e criou a Beauty Friday, Beauty Week, né? Pelo termo ser racista. Mas mais do que isso, a minha provocação, mais do que a parte social, é assim, somente colocarmos ofertas online, isso não é uma estratégia. Qual é a nossa estratégia? O que o nosso negócio precisa? Onde a gente tem muito estoque? Onde a gente está perdendo market share? Esse raciocínio crítico linkado a negócios, para daí aterrizar numa campanha, num briefing, eu sinto que a gente, na equipe de marketing, tem que provocar para que ela ocorra, porque senão a gente entra num processo muito automatizado o tempo inteiro. De põe online, põe online, põe online. E esse põe online vai acabar se tornando invasivo, inútil. E não vai gerar o resultado de negócios de construção de marca que a gente quer. Né? Deletáveis, né? Deletáveis. Então, o que se vê hoje nessa posição muito mais do que somente eu estar entrando... Não pode existir hoje coisa mais invasiva, não é só o teu filho, não, viu, Fred? Eu odeio o site que eu tenho que entrar e que eu quero ler uma matéria e que o anúncio sobrepõe aquela informação e eu tenho que procurar um X que eu não acho para tirar aquele anúncio e ainda tenho que dizer por que eu não gostei. Não gostei porque eu quero ler rápido essa informação, isso aqui está me atrapalhando. Né? Então, até que ponto essas questões hoje te atrapalham, principalmente eu que me considero uma pesquisadora hoje dentro da internet, eu sim fico 10, 12 horas na frente do computador por pura paixão em descobrir, né? Adoro fazer consulta e identificar questões novas de conteúdo para aquilo que eu passo no meu dia a dia como consultora. Mas até que ponto eu consigo trazer isso, mesmo sendo um digital, que não me atrapalhe? Porque eu acho que esse equilíbrio entre aquilo que eu preciso e aquilo onde está, possa chegar de uma forma harmônica. Porque tudo que é desarmônico, nós não gostamos. A gente não gosta de chuva demais, a gente não gosta nem de sol demais. Nós estávamos assim aqui em São Paulo, com tempo há 4, 5 meses só de sol, a gente... Quando é que vai ter chuva? Porque a gente precisa do diferente no dia a dia. E quem vai dizer isso são as crianças que estão aí, porque elas já nasceram podendo trabalhar on demand,
Elas já sabem o que são hoje programação que elas podem ir, e elas vão dizer, eu não quero essa propaganda no meio. Eu não quero mais essa invasão na minha vida, eu não vou pegar esse canal aí. Né? Quem nunca pensou ou disse assim, nossa, eu preciso fazer assinatura desse canal porque eu não quero mais ouvir a propaganda. Eu prefiro pagar. Quem é que não tem hoje assinatura do Spotify para não ser interrompido na sua música? Eu pago esse negócio para não ter essa propaganda. Então, existem hoje modelos de negócio que nos dão essa alternativa. Que é de graça, não tem almoço de graça. Vai ter que comer essa sobremesa aqui que você não está muito afim. Agora, se você pagar um pacote premium, ninguém vai te interromper. E a gente vai lá e paga. Está aí o Ebanks, que é hoje o nosso unicórnio brasileiro, que processa esses pagamentos dessas redes sociais aí, que entram no nosso cartão de crédito, porque a gente não quer ser interrompido. Então, como que eu vou trabalhar em divulgação de produtos e serviços, porque o marketing vai continuar como um ponto necessário, mas sem ser invasivo, independente se ele é digital ou se ele é tradicional, convencional. Eu acho que esse é o grande desafio aos profissionais que estão aqui conosco. Como que eu crio proposta de valor para trazer o conhecimento dessa marca e os benefícios que ela me traz de uma forma que me seja interessante. Então, esse que eu acho que vai ser o nosso grande trabalho enquanto pessoas de comunicação, de marketing, e que precisamos divulgar. Então, aí surgiu em muito aí o conteúdo, o marketing de conteúdo, nos trazendo a aproximação das empresas em trazer resultados, em oferecer serviços de informação. Isso cresceu muito, né? Está aí quem hoje não procura por isso daí, né, nas questões, então nos mudou o nosso conceito, mas isso não tem sido suficiente. Né? De alguma maneira, não chega a todo mundo, principalmente porque hoje no Brasil é 50% da população que tem acesso à internet. Nós vimos isso aflorar, esse grande abismo que temos entre quem tem ou quem não tem. Né? Então, eu comento sempre, né, falávamos isso daí, qual é a nossa estratégia? E eu comentava, falando de um trabalho de onboarding essa semana para uma empresa, e eu dizia, se o teu onboarding já está tão bom dentro da empresa, vocês acolhem tão bem quem chega, como que vocês acolhem a comunidade que fornece esse produto como mão de obra, como matéria-prima de vocês? E aí comentávamos, fazendo um brainstorm, dizendo assim, puxa, será que se prover a essa comunidade? Eles trabalham com refino de óleo, um produto bem economia circular, é um produto muito valorizado no mercado, porque eles competem com o mercado alternativo para queimar esse óleo, e a gente dizia assim, puxa, olha que interessante como vocês serão lembrados. Qual é a carência dessas comunidades hoje, se não sinal de Wi-Fi na praça? Qual é o valor de vocês proverem um sinal de Wi-Fi na principal pracinha dessa cidadezinha do interior? E ter ali um bannerzinho dizendo que é powered by fulano de tal, né? Ah, sim, doação da empresa tal, que está ali e vão começar a identificar. Então, quantas ações que a gente pode trabalhar naquilo que a gente já chamou muito de marketing promocional, de poder prover soluções para a comunidade da qual eu trabalho, que eu extraio a matéria-prima, que eu preciso dela, com soluções que eu posso apresentar e que eu vou me colocar, eu divulgo a marca, mas de uma forma de serviço. Né? Quando a gente fala hoje no design de serviço, na inovação em serviço, pressupõe reduzir áreas de atrito. Então, quando a gente faz toda a experiência de uma pessoa que entra na... O que é que a gente quer? Menos clique, poder... A gente comentava da plataforma que está usando aqui, a facilidade que tem, a usabilidade. Então, como que eu consigo hoje, na minha marca, reduzir áreas de atrito com o meu consumidor? Isso pode ser o grande marketing da questão. Então, são áreas inexploradas, que não são invasivas, que resolvem o meu problema e que eu posso trazer, principalmente, um benefício para quem está... Cara, eu vou querer aquilo ali, porque me ajuda muito. Quem nunca falou isso, né? É provocação mesmo, viu, Fred? Pra gente... É muito boa a provocação. Profissional.
Eu me pergunto muito, eu acredito muito que o marketing precisa entender o target. Isso é básico. Sim, é Mas básico. esse básico, ele é profundo. Porque o entender o target é entender o ser humano que está do outro lado. Entender o ser humano que está do outro lado é entender os anseios, a realidade de cada um ou agrupamento, né, em personas. E eu vejo muito ainda a gente carecer nesse entendimento do target. Mas isso é super expressivo, Fred. Imagina o que foi, durante a pandemia, o posicionamento. Eu estou vendo aqui o Thiago colocar que até ligar se tornou invasivo. Quem já não tirou um telefone fixo da tomada para não ter telemarketing nos importunando e nos incomodando, oferecendo serviços que a gente não quer? E isso ainda continua em empresas muito estabelecidas. Quem que ligou para você durante a pandemia e que disse: eu não estou te levando aqui um combo, eu quero resolver o teu problema de internet na tua casa? Era tudo que a gente queria, era um bom sinal. Ninguém me telefonou. Ninguém me telefonou. Tinha gente me ligando oferecendo telefone fixo. Eu digo: meu amigo, eu quero melhorar o meu sinal. Eu dou aula, eu dou palestra, eu preciso de uma boa internet. Ninguém me ofereceu isso. Quer dizer, passou uma baita oportunidade mundial e que nós, por não conhecermos o target, deixamos passar. Deixamos passar. Eu acredito que tem um desalinhamento de incentivos, assim, o executivo ganhando o seu bônus do trimestre ou do semestre, se ele ligar desenfreado e invadir a casa de todo mundo, ele pega o bônus dele. Mas ele está destruindo marca no longo prazo. Sim, ligar para 1 milhão de pessoas, você vai acabar convertendo 10 mil, 5 mil, isso é matemática, é o funil, mas esse executivo que decidiu fazer isso estará lá daqui 10 anos, nessa companhia? Não. É a marca que ele destruiu vai ficar na mão de quem? Né? Então, essa questão eu acho interessante, o que mistura um pouco também com o alinhamento de incentivos dos tomadores de decisão. Mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro do futuro do marketing, a Jennifer, ela fala muito aqui num comentário que as campanhas de marketing estão cada vez menos impactantes e cada vez menos criativas. Eu queria comentar um pouco esse assunto. Eu acredito que tem a ver com a automação do ser humano. Hoje a gente vê a gente tendo pouco tempo para planejar e muito tempo ali na execução. Né? Então, põe esse pacote de peças online, corre fazer um posicionamento que o presidente pediu sobre isso, faz não sei o que. E quando você, no passado, que você não tinha tantos veículos para fazer essas peças, eu entendo que a equipe de marketing parava, pensava, punha as cartas na mesa e tinha um processo criativo com um tempo mais adequado para se chegar em campanhas que, de fato, são muito inteligentes e te pegam por essa inteligência, por essa criatividade. Acho que no dia a dia do nosso time de marketing, a gente precisa, como executivo, saber separar quando dá para tocar o bumbo, vai, quando precisa fazer um processo mais calmo para se entregar uma coisa que vai te levar para um próximo nível. Estou desenvolvendo uma plataforma, tecnologia para um grande cliente, uma multinacional, e o dilema é esse, assim, o briefing eu quero fazer algo disruptivo, mas gostaria que estivesse online dia 15 de novembro. Putz! É contraditório, né? Então a gente precisa, eu acredito, que as cabeças decisórias precisam fazer essa separação, Jennifer, entre o que precisa realmente ser disruptivo, e aí precisa montar a equipe adequada e dar o timing adequado para aquilo acontecer, e o que é batidão do dia a dia.
O batidão do dia a dia não pode engolir o estratégico. Doutora, eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre essa questão da granularidade que a gente conversou há algum tempo já e que também eu citei aqui. Você acredita ser possível a mensagem 1 para 1 no timing correto? Olha, sem tecnologia não, Fred. Nós precisamos da tecnologia para nos apoiar. Nós vamos precisar falar daí de inteligência artificial nesse contexto e de poder mensurar o que cada um vai querer, né? Eu acredito que a tendência é essa daí, eu receber mensagens personalizadas à minha condição, mas isso daí vai ampliar muito a tecnologia. Nós, enquanto humanos, na nossa condição, não temos condições de chegar nesse nível de profundidade e de adequação. Então, hoje, quando a gente já tem ali um algoritmo dentro de uma rede, né, como o Google, que me posiciona aquilo que eu quero, é um algoritmo que está trabalhando por trás disso. Não é alguém, um profissional, que parou para pensar no que a Maria Augusta quer. Não, é a tendência daquilo que faz é inteligência de máquina, né? Então, se a gente está disposto a trabalhar essa inteligência de máquina e permitir que ela interfira na nossa vida, sim. Tem gente que não está deixando interferir, das quais limita o uso do celular, limita o tempo no computador, porque pensam dessa maneira que não querem ser... Eu conheço pessoas que dizem assim, não, eu ainda uso o celular para me comunicar somente quando eu preciso e o computador somente para fazer a minha aula, a minha pesquisa, o resto está desligado. Não tem granularidade que vai chegar nessa pessoa. Eu preciso, sim, botar muita inteligência artificial, muito aprendizado de máquina para poder atingir isso daí. Não duvido que vai ser isso. A tendência é ampliar, e nós, mais do que tudo, entrarmos, que eu acho que é o mais triste dessa questão, é tirarmos a nossa consciência daquilo que estamos sendo manipulados e nos deixarmos manipular. Então, até que ponto eu vou permitir ser manipulada? Né? Porque isso também é uma questão de foro íntimo. Porque, nossa, sabe, eu vou ficar simplesmente como um robô que vai com um bando e não reflito, e vou fazer porque veio um comando externo que vai me condicionar a apertar aquele botão compre já, e não vou estar refletindo, e vou depois me arrepender em compra, ou eu trago essa reflexão. Por que hoje a gente começa a ver questões como mindfulness, meditação e pontos de atenção surgindo dentro das empresas? É exatamente para a gente sair do automatismo. Então, hoje, quando a gente começa a ver um evento da HSM começar com uma meditação, é porque nós temos que trazer pontos de observação de nós mesmos, e isso a gente está esquecido. Então, nós estamos vivendo um processo muito dicotômico, na medida em que as máquinas vão aprendendo mais, nós, enquanto humanos sensíveis, temos que também chegar e falar assim, não vou atender esse comando. Aí a granularidade não vai funcionar. Eu prefiro que, para mim, a granularidade não funcione, porque significa que eu ainda tenho o comando da minha vida e eu tomo as minhas decisões e não estou com a boiada. Então, são pontos muito dicotômicos, mas que a gente vai ver, sim, uma massa muito grande, impressionada e feliz com essa condição, e outras pessoas dizendo, não, agora é meu momento aqui de zen, eu quero estar no sossego e não vou permitir que isso aconteça. É isso que eu penso, e não sei, quem tem criança pequena como você, o que é melhor, né? De simplesmente dar uma telinha para ela, um celular, da qual ela vai ficar em estado atônito, parada, ou eu dou um livro e estimulo um pensamento crítico. Meu filho, o que é que você entendeu disso que você leu? Dá mais trabalho. Dá mais trabalho para o pai, dá mais trabalho para quem cuida, dá mais trabalho para quem educa. Mas o que é que nós queremos? Então, nós precisamos, sim, estimular. Hoje, se a gente for analisar o job description da Singularity, que é uma universidade ligada à NASA, um dos aspectos é criatividade e capacidade de resolver problemas complexos. Interessante que quem está criando inteligência de máquina hoje pede no job description apenas esses dois itens, criatividade,
capacidade de resolver problema complexo. Eu não consigo resolver problema complexo se eu não for educado num senso crítico, de análise, de opinião livre e de muita leitura. Interessante isso. Né? Demais, porque demais. Quem está fazendo isso pede outra. Por quê? Porque eu preciso ter essa capacidade de resolver problema complexo. Na McKinsey eu aprendi também uma ferramenta sobre pensar em problemas complexos, que talvez seja útil para quem está nos assistindo. É estratificar o problema complexo em pequenos problemas. Uhum. Estratificar o problemão em situações menores para que você consiga, nosso cérebro, que é limitado, consiga racionalizar sobre os pontos menores. Isso foi uma ferramenta que me ajudou muito ao longo aí da carreira. Olhar para um problema e tentar estratificar ele em vários pequenos problemas. Eu super concordo contigo e é muito interessante como o nosso bate-papo, que é sobre futuro do marketing, ele acaba virando uma discussão, né, como eu disse anteriormente, de sociologia, de filosofia, de humanidade. A humanidade ampliada. Porque, de fato, para você conseguir inserir o seu produto, a sua marca, para ser interessante para outra pessoa, você precisa entendê-la. E esse entendimento é profundo e ele muda o tempo inteiro, né? Temos métodos muito bons, né? Pesquisa quant, pesquisa quali, mas às vezes eu estimulo a coisa simples também na minha equipe, sabe? Liga para 3, faz as perguntas para que você consiga entender o ser humano que está do outro lado, para que a sua comunicação seja interessante para ele. Só argumentar seus atributos talvez não seja interessante. Queria te agradecer. Olha, eu que agradeço. Pena que passa tão rápido o tempo. Já está essa boa. Daríamos para ficar aqui um bom tempo. De repente, se a gente se estimular, a gente faz um repeteco. Acho que o futuro do marketing é um assunto amplo e em que a gente, às vezes, pelo pouco tempo, acaba sendo raso em determinados aspectos, mas que cumpre com o objetivo inicial, que é uma conversa exploratória de para onde vai o mundo, para onde está indo a sociedade e a nossa atividade de marketing, para onde ela está indo, né? Exatamente. É isso. Obrigado, pessoal, a todos que se mantiveram aqui com as sinapses conectadas no nosso bate-papo. E fiquem alertas que a gente vai continuar com esse bate-papo a cada 15 dias, sempre tentando trazer pessoas tão ilustres quanto a Maria Augusta. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fred. Gratidão. Um abraço a todos que estiveram aqui com a gente. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Bom dia.